Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diácono Paulo aqui. Eu venho trazer um vídeo aqui rápido, objetivo e muito sério para vocês. Na verdade, é uma indagação a qual o Espírito Santo clama dentro de mim, me faz estremecer até. Cadê a igreja viva? Cadê os profetas verdadeiros? Cadê os pregadores que pregam a verdade? Os irmãos e as irmãs que falam a verdade no tempo chamado hoje. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra e a minoria de 100%, 1%, que tem prezado em pregar a verdade. Cabe ressaltar que a verdade a qual o Espírito Santo clama aqui nesta noite, a verdade a qual estou mencionando, é sobre o que é errado e o que é certo. Em toda a Bíblia Sagrada há um plano de salvação, e aqueles que não querem, rejeitam o plano da salvação, há um plano de condenação eterna. Se você viver a verdade, se você quiser ser liberto, se você quiser ser transformado, se você quer obedecer aos mandamentos do Senhor, há um plano de salvação. Se você quer continuar nas práticas pecaminosas, não venha tentar misturar a igreja do Deus vivo com as bagunças mundanas e as doutrinas de demônio dos últimos dias. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. A lei e o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. O profeta Isaías menciona na Sagrada Escritura, em vários capítulos, que existe pessoas profetas, existe homens e mulheres de Deus, e existem pessoas que se corrompem, que não pregam as Sagradas Escrituras. E nós estamos vivendo nesse tempo, a qual muitos estão se apostatando da fé. Eu estava em minha vida toda, irmão Luan, evangelista, né? Glória a Deus, paz do Senhor. Eu consegui mudar a câmera aqui, rapaz? Deixa eu ver como é que é. Amém. Então, nós estamos vivendo em um tempo que a igreja está tranquila. O mundo não está odiando a maioria da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque poucos estão pregando a verdade. Como eu disse no começo, do que é certo do que é errado. Por que, Diácono Paulo, estão pregando pouco? Porque sabem que no mundo de hoje a pressão é tanta sobre os ungidos do Senhor, que vão ser perseguidos, que vão ser presos, que vão ser chicoteados, que vão ganhar multas. E a Bíblia diz isso no final dos tempos, querido. Que nos últimos dias, está escrito em Mateus capítulo 24, muitos de vós serão mortos, muitos de vós serão perseguidos, por causa da verdade. E o pecado cada dia mais lastrando, mais perseguição contra os verdadeiros. Eu estava vendo um vídeo aqui de dois pastores, mas eu quero citar hoje o pastor Silas Malafaia. Ele praticamente carregando a igreja nas costas, pregando a verdade, defendendo a verdade. E é por isso que ele já tentaram prender ele várias vezes. E nós que pregamos a verdade, vamos ficar ocultando só para nós? E vamos falar que tudo pode? Estamos em um tempo, querido, que eles estão tentando distorcer a palavra, não só com palavras, mas escrita. Querendo que a Bíblia verdadeira, ela não exista mais. E o que é pecado? Você sabe o que é pecado. Você sabe o que é errado. E não adianta juntar alguns pastores, juntar alguns padres. A Bíblia fala claramente que aquele que não guarda a lei e o testemunho, se eles não falarem conforme a palavra, esta palavra, nunca verão a alva. Então, independente do que você acha, eu acho que tem que mudar a Bíblia mesmo. Eu alvos e para salvar vidas.
Isaías continua dizendo, eu compro a briga do pastor Silas Malafaia, porque é um homem de Deus, é um homem que preza pela verdade, é um homem que tem os defeitos como o diácono Paulo tem, e tantos outros homens têm, mas que preza a verdade. Hoje em dia você vê pessoas gravando live falando... Voltou. Hoje em dia você vê pessoas brincando com revelação, falando tanta besteira, e a palavra de Deus, ela clama por pessoas que ainda pregam a verdade, pessoas que ainda pregam sobre o que é o inferno, o que é o céu, quem vai subir, quem não vai subir. Independente se o mundo está apertando a igreja vai passar pelas portas estreitas, mas as portas vitoriosas. Mas se a igreja se corromper, se a maioria se corromper, se a maioria vestir uma capa de lobo, se a maioria vestir uma capa de joio, né? Vai tudo ser condenado. Porque o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de ousadia que o Senhor nos deu. Isaías capítulo 44, versículo 25. Então quando você olha para o Silas Malafaia falando algumas verdades do que é pecado, do que não é pecado, dos absurdos que nós estamos vivendo aí, não fique calado. Pregue a verdade. Viva a verdade. Porque não é só ele que é pastor, tá? Para os pastores que estão me vendo aí, todos obreiros, vamos pregar a verdade, por mais que ela doa em nós. Por mais que a Bíblia diz, se o mundo nos amar, está alguma coisa errada. Se nós ficarmos ocultando o que a Bíblia está falando, que é claro, mas hoje em dia as pessoas, elas ocultam, falam assim, não é pecado não. Deus te ama da forma que você está, permaneça para sempre. Não precisa me apredejar não. Não precisa me perseguir não. Do jeito que você tá ok. Com medo. E você viu o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Negando. Você viu o que aconteceu com ele? Se ele não tivesse arrependido, talvez ele ia perder a salvação. Eu sei que o medo, ele é terrível. O que aconteceu com o apóstolo Pedro de negar, já estava escrito até pelo próprio Jesus, né? Jesus já tinha falado que ele ia negar, mas o medo ele é terrível. Nós devemos ser uma igreja cheia do poder de Deus, não só com palavras, mas em ousadia para os últimos dias. Olha, Isaías capítulo 44, versículo 25, está escrito assim, preste atenção. Que desfaça os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faça tornar atrás os sábios e transtorna a ciência deles. Olha o que o Senhor pode fazer com os falsos profetas, com os falsos mestres. Mas hoje em dia, neste tempo, não é porque nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo da graça. Eu acreditava nisso em muitos anos. Nós estamos vivendo um tempo gostoso, que a igreja não está sendo perseguida, mas é porque muitas das vezes nós estamos ocultando a verdade. E quando alguém bate no nosso coração para falar a verdade, para perguntar sobre nós a verdade, nós ocultamos. Sabemos da verdade e ocultamos a verdade com medo de ser perseguido, com medo de ser mortos. E por isso essas pessoas vão te amar. Elas nunca vão se converter se você ocultar de pregar a verdade. Mas o Senhor, ele desmascara os falsos profetas. O Senhor desmascara aqueles que somente gostam de... Eu estou trazendo uma revelação para você ser abençoado. Eu estou trazendo uma revelação para você ser isso e aquilo. Mas por que não fala, eu estou trazendo uma revelação para você se converter, senão você vai morrer? Porque aí ninguém vai seguir. Porque aí ninguém vai aplaudir. O mundo de trevas, de pecado, de horror, não pode corromper os Noés. Não pode corromper os Abraãos. Não pode corromper os apóstolos Paulo e outros mais. Nós temos que, muitas das vezes, ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Igual Daniel. Não comer, não aceitar os manjares do rei. Isaías capítulo 9, versículo 15, para nós encerrarmos. O ancião e o honrado são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O profeta que ensina a falsidade é a cauda, é o mentiroso.
e ai daquele que falar algo que o Senhor não mandou falar. Mas eu quero dizer para a igreja dos últimos dias, e louva a Deus porque está aumentando, se expandindo, pregue a verdade, não oculta a verdade. O que você sabe que é pecado, fale que é pecado, mesmo com amor e com temor, mas diga que é pecado, porque senão as televisões onde tem uma pressão demoníaca, e os falsos mestres e os falsos profetas vão tentar de tudo que é maneira dominar a igreja do Deus vivo. Dominar. Eles estão tentando dominar a igreja, né? Você vê líderes religiosos falando, por exemplo, que casamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher, não é pecado. Então eles têm que rasgar a Bíblia. E para tanto atrevimento, eles estão fazendo isso, tentando agora levantar outro tipo de Bíblia. Detalhe, dentro do movimento cristão, dentro da religião cristã. Isso é inaceitável. Nós devemos, para ganhar essas pessoas, pregar a verdade com amor, com temor, com ousadia. E essa verdade que liberta, que transforma, vai transformar essas pessoas. Nós não temos que só acusar, falar, você vai pro inferno, não. Mas o Deus de amor dá oportunidade para todos. Porque todos nós somos pecados. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos ama. Então, não oculte a verdade. Não deixa só para o pastor Marcos Feliciano, para o pastor Silas Malafaia, para o pastor Paulo Júnior e para poucos pastores de hoje, né? Hoje em dia, os pastores, de muitas igrejas que eu tenho acompanhado aí em live, em outras coisas, tá só agradando o povo. Tá só pregando prosperidade, só pregando que Deus vai dar isso, que Deus te ama do jeito que você está, não sei o quê. E cadê a conversão genuína de almas? Cadê o ídolo do Senhor? Cadê a posição para você não ser enganado entre a multidão de mentiras? A Bíblia é o nosso manual de fé. E nós devemos comer ela todos os dias, orar todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Não oculte a verdade nunca. Ela tem que pegar como uma lamparina, colocar no velador, para iluminar toda a casa. Deus abençoe.